Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27. Expectativas foram criadas, né? Eu compartilhei ontem na mensagem a parte em que Jesus Cristo ele chama Simão ali. Simão, ou seja, Pedro, Tiago e João para seguir a ele, né? Jesus Cristo agora estava formando o coro dos 12 apóstolos. Ele estava chamando discípulos que iria se tornar os seus apóstolos. Então, hoje a gente vai falar sobre o chamado que ele fez a Mateus, que também vai se chamar um dos 12 apóstolos aí, tá bom? Então, hoje eu vou compartilhar isso com vocês. E expectativas foram criadas, né? Ontem, falando do chamado aí de Pedro, Tiago e João, falando sobre a pesca, né, milagrosa que foi feita, e Jesus Cristo chamou aqueles homens para ser pescadores de homens, né? A partir de agora vocês vão pescar homens. E em cima dessa escritura, eu falei que vou compartilhar com vocês Gênesis capítulo 48, que na nossa tradução não mostra muita coisa, mas no hebraico original mostra uma referência a essa escritura aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Então, expectativas foram criadas, mas é algo bem simples, né? Mas eu espero que vocês gostem. Vai ser a mensagem de amanhã, no domingo, tá bom? Então, vamos lá para a mensagem de hoje. Vou compartilhar aqui Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 27, o chamado de Mateus, tá bom? Aqui diz o seguinte, versículo 27. E depois dessas coisas, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Bom, então aqui a gente vê, primeira coisa no versículo, e depois dessas coisas. Que coisas, né? Nos versículos um pouco anterior aqui, Lucas ele compartilha sobre o chamado de Simão, ou seja, Pedro, Tiago e João seguem Jesus Cristo, e agora então ele está chamando Mateus aqui, tá bom? Uma coisa interessante aqui é que essa mesma história também se encontra em Mateus e também se encontra no livro de Marcos. Porém, lá nos outros dois evangelhos sinóticos, não é Levi, né? Ele já trata direto como Mateus ali, tá bom? A parte de chamando ali, já vai chamando diretamente como Mateus. E aqui ele chama por Levi, tá bom? E aqui diz que ele estava onde? Sentado na coleteria de impostos, né? Cobrando impostos ali. Então, ele era publicano. O que era ser um publicano? Um publicano, ele era um coletor de impostos para Roma, tá bom? Então, como que era o pagamento, né, de dinheiro para esses publicanos? Eles não tinham um salário fixo por Roma, tá bom? Eles adquiriam o direito de cobrar esse imposto e o que eles cobrassem a mais seria deles, tá bom? Então, por exemplo, muitas pessoas pagam IPVA. Então, vamos supor que o IPVA do seu carro seja aí R$1.000, tá bom? E aí, quando você for lá pagar o IPVA, que era para o publicano, aqui no caso Mateus, ele poderia falar, o IPVA do seu carro é 1.500. Por quê? Porque 1.000 é o que o governo do Roma cobrava, né, dos impostos ali. E 500 era para ele. E por isso que não tinha publicanos pobres, né, entre os judeus. Todos os publicanos eles eram bem-sucedidos de vida, tinha riquezas ali, dinheiro, pelo menos viviam bem de vida, tá bom? Então e os publicanos, inclusive, eles não eram bem vistos, né, pelos judeus, porque eles enxergavam como se eles estivessem traindo a pátria, né, coletando o imposto ali para Roma. E ainda mais eles cobravam a mais para tirar o próprio salário. Isso era errado? Não, porque era um direito que Roma dava ali, né? Além de outros direitos que eles recebiam, né? Por exemplo, eles não precisavam pagar imposto, né? Ele tinha algumas regalias por ser um publicano ali, né? Mas os próprios judeus consideravam eles, não se juntavam com eles, não comiam com eles, consideravam eles pecadores e ladrões, tá bom? Mas a forma que até poderia ter, né, publicanos que levava realmente essa fama, porque se era para cobrar 1.000 ali, cobrava 2.000, né, para eles embolsar o resto ali, ou seja, cobrando muito, muito acima ali, né? Mas aqui não diz que Levi, né, Mateus, ele cobrava tanto acima, assim, não fala essa parte aqui. Porém, cobrar a mais já era parte do salário deles ali, tá bom? Mas os judeus tinham eles como ladrões, então é importante mencionar isso. Bom, aqui também a gente vai saber que Levi, ele é o mesmo que tem o nome de Mateus, só que diferente de outros
né, de outros personagens bíblicos que nós estamos falando aqui, esses dois nomes, eles já são hebreus, né? Levi, ele é um nome hebreu e Mateus também é um nome hebreu. Né? O que eu acredito que aconteceu aqui para que depois ele ficasse conhecido como Mateus? Primeiramente, vamos lá na palavra Levi, né? Levi. Tinha muitas pessoas com esse nome, chamado Levi. Levi significa atado a, ou seja, ligado a, tá bom? Juntado a. O significado desse nome foi quando Lia, né, ela teve filho com Jacó, esse foi o terceiro filho de Lia, e aí ela disse, agora meu marido se unirá a mim. E aí ela colocou o nome do filho dela de Levi, né, porque significava ligar, unir, tá bom? Então tem esse significado. Por isso é bem interessante também que quando o Senhor ele escolhe uma das 12 tribos de Israel para possuir o sacerdócio, para fazer os trabalhos no templo, ele escolhe justamente a tribo de Levi, que significa ligar. Ou seja, por meio do sacerdócio, nós somos ligados por Deus, fazemos convênio com Deus. Então é bem interessante isso, né? Nós chamamos o sacerdócio arônico também de sacerdócio levítico, tá bom? Então vem dessa parte aqui do filho de Lia com Jacó, que é Levi, tá bom? Então o significado desse nome é lindo, né? É união, atar-se, ligar-se a, tá bom? Então tem esse significado. Bom, e aí então a gente vê aqui também a mudança, né, do nome para Mateus, né? Depois ele só é chamado de Mateus. Conforme eu falei em Marcos e também Mateus já é mencionado diretamente ali como Mateus e não como Levi, né, como está acontecendo aqui. Então eu acredito que essa mudança de nome ocorreu de acordo com o que a pessoa vive, né? Antes ele era uma pessoa, quando ele se tornou um discípulo de Jesus Cristo, ele se tornou outra pessoa. Qual é o sentido da palavra Mateus? Tá bom? Mateus também é um nome hebraico e ele significa dom de Deus. Ou, se você for pegar a tradução melhor aí, fica presente de Deus. Então, nós somos um presente de Deus. Então, eu acredito que Jesus, ele enxergou ali em Levi um presente de Deus. E também, para nós, Mateus, ele é um presente de Deus para nós, né? Olha, nós temos o livro de Mateus que nos ensina tantas coisas. Então, ele é um presente de Deus para nós. Eu acho lindo isso. Enquanto muitas pessoas, né, inclusive os fariseus, olhavam, né, para Levi, cobrando impostos ali, ele não queria nem saber o nome dele, né? Não enxergavam ele como Mateus, como um presente de Deus. Enxergavam ele como um ladrão, como um publicano e assim por diante. Mas Jesus Cristo não. Ele enxergou ele ali como Mateus, né? Que é esse nome que ele vai ser conhecido mais tarde, né? Aqui, por enquanto, é Levi, tá bom? Então, eu achei interessante aqui. Também, no versículo 27 aqui, né? Jesus Cristo faz um convite a ele, né? Dizendo, segue-me. Eu achei muito interessante isso porque o Evangelho de Jesus Cristo ele é inclusivo. Ele inclui as pessoas, né? E não rotula as pessoas. Quantas vezes a gente é rotulado, ou até mesmo rotula uma pessoa, trata a pessoa de maneira diferente por causa da conta bancária dela, ou por causa que ela está vestida de uma maneira diferente. Então nós não devemos rotular as pessoas, tá bom? Nós devemos enxergar o interior da pessoa, assim como Jesus Cristo enxergou o interior ali de Levi. E ele era um presente de Deus e ele era um presente no Evangelho. Outra coisa interessante, que mesmo no livro de Mateus, nós acreditamos que Mateus que escreveu o livro de Mateus, a gente não vai ouvir a voz de Mateus, ou seja, não existe dentro do livro de Mateus nenhuma menção de Mateus dizendo, e Mateus disse isso, e Mateus... Não, ele sempre está escrevendo sobre Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo, né? Então, Mateus, ele é uma pessoa toda especial aqui. Eu acredito que ele teve dificuldade até mesmo entre os 12 apóstolos, né? Porque as pessoas se tornaram apóstolos de Jesus Cristo, mas vinham com suas crenças, né? Então, eles não gostavam do publicano e agora Jesus Cristo tinha escolhido um publicano para se tornar um apóstolo dele ali, né? Então, eu acho que o convívio foi um pouco diferente aí, né? Até eles se acostumarem. Tem uma série, né, que é chamada The Chosen, né, que mostra Mateus sendo chamado, e Mateus ele tem um jeitinho todo especial ali, como se fosse uma pessoa autista, né? Eu achei interessante isso, e ele era rejeitado pela sociedade, e não podia, ele era rejeitado no convívio religioso,
então ele não tinha esse convívio, né? Imagina o convite que Jesus Cristo fez para ele: segue-me, né? Então, eu acredito que para Mateus foi fantástico receber esse convite, porque ele se sentiu incluso, né? Falou, nossa, ele quer que eu siga ele, né? E eu achei bem interessante. Vamos passar para o versículo 28 aqui. O versículo 28 diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, versículo 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Aqui quando fala que ele deixou tudo e seguiu, né? A gente não tem que supor que ele levantou ali na mesma hora e saiu correndo ali, né? Ele tinha o seu trabalho, inclusive eu acabei de compartilhar que é muito bem remunerado o trabalho de publicano, e ele tinha que prestar conta, ele teve que ir lá e falar que ia deixar o seu cargo ali, né? E imagina, sei lá, quem estava cuidando dessa parte em Roma, fala, mas você é doido, o que está te faltando? É dinheiro? Você já é bem sucedido. Por que você vai deixar um cargo desse que ganha tanto dinheiro, né? Mas Mateus, né? Ele encontrou algo melhor. Ele encontrou Jesus Cristo. Então, para ele já não importava mais. Embora ele fosse cheio do dinheiro, tivesse uma vida econômica muito boa, né? Ele se sentia vazio por dentro. Tá bom? Por quê? Porque ele era rejeitado pela sociedade e também ele era rejeitado pelos religiosos, tá bom? E os religiosos, né? A pessoa queria ter o respeito ali daqueles que eram religiosos. E ele tinha essa rejeição por conta do trabalho dele, tá bom? Então vamos observar aqui que ele aceita, ele deixa tudo e segue a Jesus. E outra coisa também, quem ele tinha como amigo? Outros publicanos, porque os publicanos tinham que se socializar justamente com outros publicanos, porque eles eram rejeitados pela sociedade, principalmente pela classe dos religiosos ali, os líderes religiosos, tá bom? Então vamos continuar observando aqui que vai ficar muito nítido isso para nós. Aqui no versículo 29. E ofereceu-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Então observe, né, que ele ficou muito feliz com esse chamado e ele resolveu fazer um banquete para comemorar, porque ele foi chamado pelo Mestre, né, por Jesus Cristo. Então ele convidou Jesus Cristo, convidou os publicanos. Quem ele ia convidar, né? Era o pessoal do convívio dele. Conforme eu falei, ele era rejeitado pela sociedade. Os judeus odiavam, né? Apesar de um publicano ele ser um judeu. Essa era uma estratégia, né, dos romanos. Ele pegava um próprio judeu para cobrar impostos dos judeus ali, tá bom? Mas aí os judeus rejeitavam, ele era como se fosse um traidor da pátria, então ele era muito rejeitado. Então quem ele tinha de amigo? Outros publicanos. Então aqui menciona que ele fez um grande banquete, chamou Jesus Cristo e chamou os amigos dele. Quem ele tinha de amigo? Outros publicanos. Então veio esses publicanos e outras pessoas também sentaram à mesa ali, tá bom? Então é importante mencionar isso. Aqui no versículo 30 diz assim, ó, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Essa foi uma crítica diretamente a Jesus Cristo, né? Por que você está comendo com pecadores e publicanos? Repare que eles fazem uma leve distinção entre publicanos e pecadores, né? Mas ele está colocando tudo no mesmo saco, é farinha do mesmo saco. Por quê? E eles consideravam, se você comesse junto com um publicano ali, você se contaminava, né? Era como se você tivesse com alguém pecador ali. Então, eles pegam e perguntam aqui para Jesus, por que você está comendo com os pecadores, né? Com publicanos e pecadores? Bom, Jesus Cristo vai dar uma resposta aqui, né? Vou compartilhar com vocês aqui no versículo 31 e 32. Jesus Cristo disse o seguinte, e Jesus respondendo disse-lhes, não necessitai de médicos são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Essa parte, né, que Jesus Cristo fala aqui, que não veio chamar os sãos, né, mas os doentes, né, ao arrependimento. Eu gosto dela muito mais na versão de Mateus, capítulo 9, versículo 12 e 13 ali. Eu tenho um testemunho para compartilhar para vocês sobre esses dois versículos, mas vou deixar para outra ocasião, tá bom? Mas aqui,
quando Jesus Cristo menciona essas palavras, né? Não necessitam de médicos são, mas sim os que estão enfermos. Ou seja, os fariseus e os escribas, eles se achavam o são, né? Não se achavam doentes, né? E ele completa isso dizendo, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, se os fariseus e os escribas, eles não se consideravam pecadores, por isso eles não sentiam a necessidade de buscar a Jesus. Eles não enxergavam a necessidade de ter Jesus, tá bom? Porque eles não se olhavam como pecadores. Pelo contrário, eles se enxergavam como justos. E esse é o final da mensagem que eu quero compartilhar com vocês. E você, como você se considera? Você se considera um justo? Ou você se considera uma pessoa que está cheio de defeito e que você precisa do Salvador Jesus Cristo na sua vida? Você precisa dele para te curar, para suas enfermidades. Né? Conforme ele falou, não é os médicos que precisam Vou ler de novo aqui, ó. Ele diz assim, ó. Não necessitai de médicos que são. Então, os que são não precisam de médico. Os fariseus, eles se consideravam são. Por ensinar a lei, por ensinar a doutrina, eles achavam que eram maioral ali e que eram são. Porém, todos nós temos nossos pecados e todos nós precisamos de Jesus Cristo. A diferença é que tem alguns que não reconhecem e não buscam a Deus por isso, tá bom? Então, os sãos, eu gosto muito mencionado no livro de Mórmon também, que menciona realmente quem são os sãos. Os sãos são as criancinhas, porque elas são incapazes de pecar. Fora as criancinhas, todos nós temos que buscar a Deus, tá bom? Então, com exceção das criancinhas, que esses sim são os sãos, né? Os que não têm enfermidade, porque ele está citando aqui a enfermidade sobre o pecado, tá bom? Então, é isso que significa ser o são. Então, se você não é uma criancinha que não tem pecado, então você necessita de Jesus Cristo, assim como eu e todas as pessoas. Então, que nós possamos buscar a Deus, buscar a Jesus Cristo, porque nós necessitamos dele para curar as nossas enfermidades, curar as nossas doenças. Tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.